Olá você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Apostolado Católico. Eu sou o Mártirson e nós estamos estudando juntos o Catecismo da Igreja Católica e o tema da nossa formação é a relação entre a tradição e a Sagrada Escritura. Se você tem um catecismo, você vai abrir no parágrafo 80 e hoje eu vou convidar para estar junto conosco Santo Irineu de Leão, o autor desta obra Contra as Heresias, o Adversus Hereses, onde ele também vai falar sobre a tradição que deriva dos apóstolos. Amém? Então, vamos juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então veja, parágrafo 80. O catecismo começa dizendo o seguinte, olha, uma fonte comum. Que fonte é essa? A Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição, de acordo com a fé católica, nascem da mesma fonte. Elas vêm da mesma fonte. Vamos aqui aprender? Abre aspas. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si estreitamente unidas e em comunicação, pois, provinda ambas da mesma fonte divina, formam, de certo modo, um só todo e tendem para o mesmo fim. Tanto uma como a outra tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até o fim dos tempos. Então vamos aqui entender. Primeiro, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura, elas nascem da mesma fonte divina. Sabe o que significa? Que da mesma forma que a Sagrada Escritura é inspirada divinamente, a Sagrada Tradição também é inspirada divinamente e protegida pelo próprio Deus para que não contenha erros. Vamos continuar para você entender? Duas modalidades distintas de transmissão. Então entenda uma coisa. Qual o objetivo da Bíblia? Transmitir os ensinamentos de Deus. Qual o objetivo da tradição? Transmitir os ensinamentos de Deus. Ambas têm o mesmo objetivo, o mesmo fim, até porque nasceram do mesmo lugar. Olha só. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus por ser redigida sob a moção do Espírito Santo. Quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Parou. Citação da Dei Verbo. Fica a dica, procure o documento Dei Verbo do Concílio Vaticano II e estude. Ok? Então vamos lá. Primeiro, a Bíblia, a Sagrada Escritura, a palavra de Deus escrita, é a palavra de Deus escrita sob a inspiração do Espírito Santo. E a Sagrada Tradição, ela é o quê? Ela é a transmissão dessa palavra de Deus confiada aos sucessores dos apóstolos, cujo objetivo da Sagrada Tradição é transmitir a mesma palavra de Deus. Então, quando alguém perguntar a você, católico, qual o objetivo da Sagrada Tradição, é transmitir a mensagem de Deus a todos os povos. E aqui, meus irmãos, seria interessante que vocês tivessem um pouco de conhecimento sobre o cristianismo primitivo. A Sagrada Tradição, até pelo contexto em que o cristianismo vai se desenvolvendo, faz-se necessária. Por quê? Primeiro, não tinha Bíblia para todo mundo. A escrita era cara, o papiro era caro.
Enfim, o papel era caro. E mesmo que tivesse muito papel, a transcrição era muito cara. Existiam pessoas que, se quisessem ter uma cópia da Bíblia, tinham que trabalhar o ano inteiro e juntar dinheiro. Óbvio que a pessoa não ficava um ano só juntando dinheiro. É o equivalente, você entendeu? E mesmo que tivesse muitas cópias, a maioria das pessoas não sabiam ler. Tanto é que a máquina de imprimir vai surgir ali no século XV. Então veja, olha o contexto. O contexto é o seguinte: não tinha Bíblia para todo mundo, a maioria das pessoas não sabiam ler, e como é que o pessoal ia ter contato com a palavra de Deus? É por isso que teologia não é só, como é que eu posso dizer? Teologia também é a questão histórica, a questão geográfica, a questão lógica. Entendeu? Deus, sabendo dessa dificuldade do ser humano, ele pensa na tradição apostólica. E veja o que eu estou falando. Presta atenção. Eu não estou dizendo que a tradição apostólica foi pensada por Deus como algo secundário à Bíblia. Não. Desde o começo, Deus já pensava na existência da tradição apostólica. A tradição apostólica existe desde o Antigo Testamento. Quem estudar um pouco sobre a formação dos livros do Antigo Testamento vai entender. Tradição javista, tradição sacerdotal, tradição deuterocanônica, tradição elohista. Então, os livros do Antigo Testamento também foram sendo conhecidos e escritos através de tradições. Então, para que essas pessoas, para que esse mundo fosse conhecendo a mensagem de Cristo, Deus criou, Deus preparou e protegeu a sagrada tradição. Então, são duas modalidades distintas de transmissão. Tanto uma como a outra contém a palavra de Deus. Ok? Então, quanto à sagrada tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo, Senhor, e pelo Espírito Santo aos apóstolos para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Até porque, como vai dizer a carta aos Romanos, a fé ela vem pelo ouvir. É por isso que tinha que ter uma tradição atuante, viva, pregando. Uma tradição apostólica. Ok? Continuando, parágrafo 82. Daí resulta que a igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, não deriva sua certeza a respeito de tudo que foi revelado somente da Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Ok? Eu peguei aqui a citação de 2 Tessalonicenses 2,15, onde está escrito assim: sendo assim, irmãos, permaneçam firmes e conservem as tradições que vocês foram ensinadas, né? Tanto de viva voz, ou seja, tanto a pregação, quanto por meio de cartas, a Escritura, né? Enfim, a gente percebe que a própria Escritura, ela pede que a tradição seja guardada. E agora eu quero convidar aqui o meu amigo Santo Irineu de Leão para nos falar um pouquinho sobre essa questão da tradição. Eu estou aqui com o livro 3 do Contra as Heresias, tá? Lá no ponto 3.1. Então vamos aqui, ó. Portanto, a tradição dos apóstolos, que foi manifestada no mundo inteiro, pode ser descoberta em toda a igreja por todos os que queiram ver a verdade. Ele está falando da igreja católica, ok? Isso aqui foi escrito no início do século 3. Isso aqui ainda é a igreja nascente. Tudo bem? E olha que eu me esqueci agora se foi o finalzinho do século 2 ou se foi o início do século 3. Depois eu vou conferir, tá? Porque é tanta coisa para lembrar. Continuar. Poderíamos enumerar aqui os bispos que foram estabelecidos nas igrejas pelos apóstolos e os seus sucessores até nós.
e eles nunca ensinaram nem conheceram nada que se parecesse com o que essa gente vai delirando. Aqui ele está criticando os hereges que querem inventar coisas diferentes da tradição. Ora, se os apóstolos tivessem conhecido os mistérios escondidos e os tivessem ensinado exclusivo e secretamente aos perfeitos, sem dúvida os teriam confiados antes de a mais ninguém, aqueles aos quais confiavam as próprias igrejas, ou seja, os bispos. Com efeito, queriam que os seus sucessores, aos quais transmitiam a missão de ensinar, fossem absolutamente perfeitos e irrepreensíveis em tudo, porque agindo bem seriam de grande utilidade, ao passo que se falhassem seria a maior calamidade. E aqui eu nem preciso continuar a leitura, porque você vai ver se você tiver esse livro, mas se você não tiver, né, ele dando testemunho de São Pedro e São Paulo fundando a igreja em Roma. Mas visto que seria coisa bastante longa elencar, numa obra como esta, as sucessões de todas as igrejas, limitar-nos-emos à maior e mais antiga e conhecida por todos, a igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo. Então, ele também vai dizer que a igreja de Roma era a maior, a mais antiga, a mais conhecida, fundada por Pedro e Paulo, contrariando uma historiografia moderna, falsa, que diz que São Pedro nunca esteve em Roma. E se esteve, só foi para pregar. Acontece que os pais da igreja dão testemunho que São Pedro e São Paulo estiveram em Roma e fundaram a igreja. Amém? Então, se inscreva no canal e fique atento para as novas formações futuras que em breve eu postarei aqui. Abraço!